A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 631 aqui em São Paulo. Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139. Também pelo YouTube, é claro. Só você ir lá se inscrever, canal KTV Brasil ou Instagram, @canal KTV. Já está conectado? Se inscreva também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. O A Bola Não Para, sempre aqui no canal KTV. Toda quinta, 8h30 da noite, com reprises na programação. Hoje o assunto é o Corinthians. Vamos falar do Corinthians, com muito prazer aqui na Bola Não Para. Nosso assunto é futebol. O Corinthians que vive um momento de retomada em relação ao futebol, dentro de campo e fora de campo também teremos eleições para conselho e para presidência. E quando tem eleição em clube, ainda mais do tamanho do porte do Corinthians, vocês sabem como funciona. Era aquele jeito. Às vezes o Corinthians pode até estar tranquilo em campo, mas politicamente sempre tem algo para se falar, algo que pode acontecer. A famosa fumaça acontece também nos bastidores do Corinthians. Funciona normalmente nos clubes grandes aqui de São Paulo e no Corinthians, óbvio, pelo tamanho que é o Corinthians, não é diferente. O maior clube de torcida em São Paulo, um dos maiores do Brasil. É óbvio que também tem essas atenções voltadas à parte política do Corinthians. E eu tô aqui com o Fran Papaiordano, que é conselheiro do Corinthians, que tem uma história muito longa já vivida na política corintiana. Fran, prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Fred. É um prazer muito grande estar com você aqui e falar para nossa nação corintiana aí. Parabéns pelo teu programa. Você falou que já está há 5 anos aqui, né? 5 anos. A Bola Não Para já tem 5 anos no ar já. É isso aí, parabéns. Estamos aí para tirar as dúvidas dos teus telespectadores. Exatamente. E sua também. Claro, vamos tirar algumas. Mas antes de qualquer dúvida tirada, apresentar um pouquinho o Fran, para quem está acompanhando aí. É o torcedor, às vezes, já ouviu o nome do Fran, às vezes não conhece, aquele mais novo. E é bom contar a história. Corintiano, surgiu aonde essa paixão pelo Corinthians, Fran? Rapaz, essa paixão surgiu quando eu nasci. Quando eu nasci já teve briga em casa, né? Porque, é mesmo? Minha mãe era de família corintiana, né? Meu pai, imigrante, veio e não era corintiano. Mas ela trabalhava muito, imigrante que trabalhava muito, não ligava para futebol. E minha mãe, com o meu tio, né? Me colocaram na... Aí já quando eu nasci, colocou a camisinha do Corinthians. Né? E, aquela coisa, a criança nasce já tem uma... Já coloca a mim. Então, mas acontece que logo quando eu lembro muito, quando eu tinha 7, 8 anos, e o Corinthians, isso eu lembro vagamente na minha cabeça, de um jogo do Corinthians, o Corinthians perdeu para o Santos. E lá naquela época era tradicional perder para o Santos, né? Teve uma fila. E o Corinthians foi, perdeu e não sei o quê. Eu falava que era corintiano, e o pessoal falava, mas o Santos fez 7, você tem que ser santista e tal. Eu comecei a chorar, eu brigava e tal. Então ali era de sangue mesmo. Então eu virei corintiano, mas comecei a ficar fanático ali, porque ali eu queria que o Corinthians ganhasse do Santos, e brigava na escola e tal, e aí começou. Aí quando eu tinha 16, 17 anos, comecei a frequentar estádio, torcida, e os Gaviões, né, me associei lá à torcida organizada, na época de Batata, e pessoal antigo, né, e lá no estádio. Aí foi que eu comecei a frequentar o clube também. Eu ia lá no clube, e fui, comprei o título de sócio e comecei a lá dar palpite, como sempre, né? Aqueles caras que chegam a dar palpite e tal. E conheci algumas figuras lá, conheci o Valdemar Pires, que o Valdemar Pires tradicional, era vizinho meu aqui no Jardim São Paulo, em Santana, no Tremembé, e os filhos dele estudavam comigo. Então ia lá, tinha a eleição, lembro que eu fui lá na eleição dele, o Vicente Matheus, fiquei lá, me deu a champanhe quando eles ganharam a eleição. Eu comecei a participar. E o Dualib, quando foi para lá, que ganhou a eleição depois, que eu já estava, aí eu conversava muito com ele e tal, e aí comecei a me envolver. Quando foi em 94, já muito novo, né? Eu fui convidado para ser diretor de futebol do Corinthians. E aí eu aceitei, aí eu levei o Romeu, convidei o Romeu para ir lá comigo, que o Romeu é meu colega de faculdade, o Turma é meu colega de faculdade. Sim. E a gente fez um trabalho bacana lá em 95, deu resultado, 94, 95, fomos campeão da Copa do Brasil, depois Paulista, e campeão da Copa Bandeirantes, fizemos um time, depois a gente saiu. Depois eu voltei de novo em 2005, eu era vice-presidente de Relações Públicas, e voltei para o futebol, era eu, o Andrés, e
foi uma passagem mais rápida, depois eu tive que ir para a federação, que fiquei quase 12, 13 anos como vice-presidente da federação. E fui eleito conselheiro vitalício. O pessoal fala que o conselheiro vitalício é nomeado, mas na realidade, naquela época não era nomeado, não. É o seguinte, era indicado e tinha que passar, tem que ser votado no conselho e na Assembleia Geral. Tá. Então eu também fui um dos mais novos conselheiros vitalícios do clube. E de lá para cá a gente continua sempre uma trajetória grande, né? Sempre tentando ajudar o clube. Como conselheiro, muitas vezes a gente não consegue, porque a realidade é que o pessoal fala de conselheiro e pensa que o conselheiro pode ir lá e resolver tudo. Não. Quem resolve tudo é a gestão. Então, se o presidente do conselho não passa os assuntos para os conselheiros não conseguem expressar. Não dá para bater na porta e lá falar para o presidente, não é assim, contrato aqui não. Então, às vezes a gente recebe alguma cobrança, pô, mas os conselheiros podem até um certo Tem um limite. Desde que os conselheiros convocados para irem à Assembleia, aí sim podem votar ou não votar bem ou mal. Mas tem que ser convocado para ir lá, tem que ter a pauta para ser discutida. Você não é como na gestão que você chega lá e resolve. Então é isso. Eu com um grupo aí, a gente ficou no Corinthians, tem 16 anos que na gestão, 15 anos, na gestão a gente não participa. Por sempre termos sido mas assim, oposição à renovação e transparência. Apesar de você ter esse contato com o Andrés inicial, né, Fran? Você teve esse contato? Sim, eu tive um contato, mas aí existe uma coisa, o fato de você ser oposição não é que você é inimigo da pessoa. Sim. Você tem ideias diferentes. Então, num certo momento, principalmente naquela época que teve a MSI, foi ali que houve aquela cisão nossa com eles, porque eles eram a favor de que o clube fosse vendido, futebol por 20 milhões lá para o Kia, né? E a gente foi contra. E foi um pessoal, uma minoria, que no caso depois a gente viu que tinha razão. Trouxe consequências. Pelo menos o nosso grupo acho que tem razão. Né? Mas é assim, e aí a gente rachou, o pessoal fez o grupo deles e continua aí, e a gente vem sempre combatendo quando precisa, e fizeram algumas coisas boas, né? Não pode negar, teve algumas coisas boas que eles fizeram, foi campeão do mundo, o Andrés foi campeão do mundo. O estádio, bem ou mal, está aí, muita gente contesta muita coisa, mas o estádio está aí. Sim. Então, internamente, a gente debate muita coisa, de uma maneira, tenta sempre da maneira mais cordial, né? E às vezes tem um arranca-rabo ou outro, mas a maioria do pessoal se dá muito bem no clube. A gente faz por isso, né? Claro. E só voltando, o Fran torcedor, antes de virar essa parte política do clube, qual é a conquista mais marcante para o Fran torcedor? Mas eu quero o Fran lá, mais novo, lá atrás, Fran, a conquista que marcou você. Não quero o Fran dirigente aí, porque você teve outras conquistas, já citou aí. Rapaz, eu vou falar a verdade para você. Se você, a gente começa a ficar até arrepiado de lembrar, porque eu lembro rápido, mas tem duas que gozado. Teve os 2 mundiais que são extremamente importantes na vida do clube, mas para mim, foi um jogo que não deu nenhuma conquista. Um dos jogos que mais me marcou, assim, do Corinthians, foi o Corinthians Fluminense 76 no Maracanã. Invasão do Maracanã. A invasão do Maracanã. Aquilo até hoje eu vejo, eu me emociono com aquilo lá, entendeu? E também a conquista em 77. Eu lembro até hoje que eu estava na casa daquele meu tio que me fez virar corintiano. Sim. Ajoelhado na frente da televisão, na hora que saiu o gol do Basílio. Então eu lembro disso aí até hoje. Então, até hoje. Lógico, depois tem a conquista do primeiro Mundial e depois do segundo Mundial e outros tantos títulos que nós conquistamos, né? Mas esses 2 jogos marcaram muito. Um jogo também que me marca muito e é gozar que a gente, na memória da gente, a gente guarda o momento onde você estava, né? Sim. Eu lembro que eu estava na Marginal com meu pai, voltando com meu pai, com a minha mãe, no banco de trás. Aquele jogo que o Corinthians virou em cima do Palmeiras, que tá 4-3, gol do Adãozinho, o Leivinho empatava, e a gente veio o Adãozinho, né? E a gente ganhou aí, quem fez o 4º gol? Acho que foi o Mirandinha, né? Mirandinha fez o 4º. Então, é uma coisa que também marca. Então, são momentos que o corintiano, cada um tem o seu momento especial, né? Mas tem passagens muito, muito marcantes. Eu imagino sim. E ídolo, qual para você, vendo, claro, existe, a Corinthians tem uma história gigantesca, rapaz, centenária, mas jogador que você falou, não, esse aí, você lembra ele jogando, se eu citar um nome, você lembra desse jogador? Eu vou falar o seguinte, para mim é muito difícil,
Porque eu tive um privilégio que algumas pessoas não têm, um privilégio, Deus me deu esse privilégio, de eu ser amigo dos meus ídolos. Então, quer dizer, eu, na realidade, sendo mais novo, eu tive o privilégio de depois, estando no Corinthians, conhecer todos os meus ídolos, entendeu? Dirigi um, pelo menos. Então, por exemplo, um dos meus ídolos desse jogo que eu acabei de falar era o Rivelino. O Rivelino, meu tio, me levou uma vez pequenininho no vestiário, eu lembro até hoje quando eu dei a mão para ele. Eu falo para ele, você não me olhou nem na cara, você fez quando não tá me trocando, pá, não lembro, mas, né? Mas o Riva era... Eu não lavei a mão uma semana porque eu dei a mão pro Rivelino. Hoje ele é meu amigo, eu falo com ele, ele trabalhou comigo no Corinthians e ele gosta muito de passarinho também. Sim. A gente conversa quase semanalmente. Então, ele é uma pessoa que é um grande ídolo que eu tive. Aliás, só cortando, eu tive a chance, eu contei pro Rivelino uma vez, eu trabalhei no Unibanco, ali no Brooklyn, eu atendia o seu Nicola, o pai do Rivelino, que tinha conta lá. Tive a honra de conhecer o seu Nicola e o pai do Rivelino, aí, que sempre, ele fica muito emocionado sempre quando me lembra do pai. E aí eu brinco muito com ele, né? Eu falei, como é que você... Um ídolo mundial, mas também eu brinco com ele, até eu. Você batia a falta, os caras baixavam a cabeça e faziam o gol de 74, ele ficava bravo. E ainda mais... Então é isso. Ó, por exemplo, o Sócrates. Também é um ídolo que eu tive. Eu também tive o privilégio de conversar com ele. Outro que eu também conheci, que é um ídolo, que é o Neto. Isso não conheço, Neto, né? Conheço pouco. O Neto. Também tive o privilégio de conhecer, me dou bem com ele. Um que eu dirigi, que é ídolo também, ídolo de todo mundo, que é o Marcelinho. Marcelinho Carioca. Casagrande. Então, eu não quero aqui, Mas sabe, olha quantos nomes aí. Então, são pessoas que a gente são ídolos aí. Eu tenho medo aqui de ser injusto aí, esquecer alguém, a memória da gente. Entendeu? Um que não... o Viola, que é amigo da gente, mas é um ídolo do Corinthians. Aquele gol em 88 mudou toda a história da vida dele. E do Corinthians também. Tem o Ronaldo, goleiro. Ronaldo Giovanelli, grande. Ronaldo, goleiro. Então, o nosso Cássio, né? Também. Então tem... Corinthians, se a gente começar a falar, toda época eu tenho medo de... vou esquecer do Vladimir. Grande Vladimir. Meu amigo também. Vladimir é um ídolo que a gente não pode... Zé Maria. Birubiru. Basílio. Basílio. Então aqui você me pegou, deixa eu falar agora. São todos os meus amigos, entendeu? Como é que é? Sim. E a gente é um privilégio você poder ter de garoto, ter esses como ídolos e você ter o privilégio de conhecê-los. Rincon, falecido, saudoso. Rincon era Fred amigo, meu xará. Amigo. É uma perda muito grande, né? Com certeza. E fora o Gilmar Fubá, que é outro... Fubá é outro. Fubá era parceiraço. Fubá era uma resenha figura, né? sensacional. Nossa, muito engraçada figura. Mas, Fran, a gente está indo para o final do primeiro bloco, mas a gente falou de referências de jogadores. E da parte política para você, quem foi a sua grande referência que você fala, poxa, porque eu sinto, assim, nos clubes faltam referências de dirigente. Antigamente a gente tinha grandes personagens do mundo político dos clubes, em todos os clubes. Esse é de bate-pronto. É o Vicente Mateus, que eu entrei com ele lá na política, quando eu comecei esse início, era ele, me tratou muito bem também, não fui dirigente com ele. E depois o do Alib. O do Alib, que me deu a oportunidade de ser dirigente, confiou em mim, eu fiz o que pude. Depois acabei, por algum motivo lá, a gente discordando de alguma coisa na parte política, mas sempre uma pessoa que eu respeito muito, que eu gostei muito. E que foi... Chegou-se uma época, Fran, o pessoal contestou muito algumas coisas dele, mas... Chegou-se uma época que tinha gente que não gostaria de falar que tinha relação com o Dualib, que, por exemplo, você falando agora, comecei com o Dualib, você em nenhum momento teria vergonha de falar que não, tive contato com o Dualib, ele que me... De maneira nenhuma, porque todos que estão lá participaram da gestão e começaram com o Dualib. Eu ainda vi um pouco antes do uns agradecem e são gratos, né? Outros fazem que não, mas começaram com ele. E a gente tem nome, tem endereço, tem todo mundo, entendeu? É a história. O pessoal tem gente que... A pessoa tem que ser grata, não pode cuspir no prato que come. E ele fez muita coisa boa para o clube. Num determinado momento, ele teve lá algumas decisões equivocadas, algumas coisas que ele fez lá, mas, na realidade, a gente vê que não é tanto como falaram por aí, não.
Nós estamos falando com Fran Papaiordano, conselheiro do Corinthians, contando um pouquinho a história dele, as referências dele do Corinthians. Próximo bloco, agora sim, vivendo da atualidade do Corinthians, tem um processo político interessante, né? Eleição para conselho, eleição também para presidência. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui no A Bola Não Para. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica. Restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o Capricho, o sorvete Capricho, não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete Capricho. E a dica é restaurante Frevo para você. A Bola Não Para estar de volta para você. Você que está ligado na Vivo TV, canal 631 aqui em São Paulo. Tem Vivo TV também, canal 76, 554. Nossa TV, canal 53. Oi TV, canal 139. Canal Quer, por todo o Brasil você pode acompanhar. E também pela internet, através do YouTube, canal KTV Brasil. Siga lá o canal KTV no YouTube. E no Instagram, @canal KTV. E no meu canal no YouTube, não se esqueça, canal do Fred Júnior, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, falando de futebol, nosso tema é falando do Corinthians. Eu tô aqui com o Fran Papaiordano, que é conselheiro do Corinthians. Agora sim a gente vai entrar para esse lado, que 2023 tem um movimento político interessante que sempre agita o Corinthians, que é um movimento de eleição para conselho e para a presidência do clube. É isso, né, Fran? Agora já começam as peças a se moverem. As peças começam a se mover. Aliás, as peças se movem sempre. Sempre, não para. Não para, aí não para. Mas a gente está fazendo um trabalho aí, está iniciando um trabalho, e você, fora do ar, me perguntou. Sim. Como... A chapa, qual que é o nome da chapa? Chapa União 88 e a chapa União dos Vitalícios. Vou explicar como começou isso para você. Quando foi da última eleição, elegeram-se várias chapinhas, que é o sistema de como você vira. Se monta várias chapas com alguns nomes, né? Com 25 nomes, que a pessoa é eleita conselheira. Muito bem. Então são grupos de 25, são 8 chapas de 25. Então quando acabou a eleição, eu estava olhando aquele pessoal saindo da eleição agrupado, ou com 25 nomes, às vezes conselheiros de primeira gestão e tal. E a gente, conselheiros vitalícios, tínhamos perdido a eleição, não perdido a eleição para conselho, que a gente é vitalício. Sim. Mas, com um candidato, eu estava olhando ali aquele pessoal saindo em bloco, eu falei, puxa, você vê só como funcionam as coisas no Corinthians, né? A gente tem uma tradição no clube de alguns anos, já serviço prestado, e a gente acaba, como eu disse para você no outro bloco, o conselheiro, ele fala quando é chamado, quando existe a reunião para você debater algum assunto. Então você fica 1, 2 conselheiros, o Roque Cittadini, Paulo Garcia, o Romeu, Miriam, eu, e alguns outros conselheiros são tradicionais lá, ex-presidentes que já acabam não podendo fazer muita coisa. Eu falei, puxa vida, a gente acaba ficando numa votação inferior a esses grupos, né? Sim. Eu falei, pô, por que eu não faço um grupo aí com algum desses conselheiros? Eu peguei e tive essa ideia, chamei a Miriam Thier, falei com o Roque, com o Paulo, com o Romeu, e comecei a chamar alguns conselheiros. Qual foi a minha surpresa? Uma surpresa muito boa. Nós chegamos a 47 conselheiros vitalícios votando em conjunto. Fizemos uma reunião, fizemos uma ata, algumas regras para a gente seguir, mais ou menos nos padrões das chapinhas dos 25, e já tem 2 anos e pouco que a gente vem votando sempre em conjunto, sempre procurando ajudar o clube naquilo que pode. Infelizmente já perdemos alguns 3 conselheiros que faleceram, 4, e já colocamos um outro. E agora, como tem essas chapas de 25, cada setor do clube, cada liderança de um local do clube, monta uma chapa com 25. E eu dei a ideia de a gente fazer uma chapinha com 25 nomes. Vocês vão montar. De pessoas que colaboram com a gente, que já estão no nosso grupo, que a gente sabe como trabalham no clube, a filosofia, o que pensam do Corinthians, o que querem para o Corinthians. E a gente está fazendo essa chapa. E a nossa chapa chama-se União dos Vitalícios. E essa chapa para conselheiro
Trienal é Grupo União, 88, em alusão ao título de 88. 88, título E paulista. E a gente está, alusão ao título paulista, e também um número que a gente achou sugestivo, que algumas chapas já têm. Todas as chapas eu vejo têm números... Já tem o seu número. Então, Sim. tem uma lá que escolhe a chapa 10, a 22, a 77, e cada um tem o seu número, né? E a gente, todos procuram algum número que seja alusivo ao Corinthians. Por exemplo, 10 deve ser de 1910, a 77 pelo título de 77. E nós, tinha 83 também. A 83 também provavelmente o título paulista, e nós 88 aí. Entendeu? Bacana. E a gente vai tá começando a fazer esse trabalho, um trabalho sério, o pessoal extremamente motivado. Fran, cita alguns nomes, pessoal, dos conhecidos aí, que estão aí com você. Da chapa dos vitalícios aí. Os vitalícios é o Roque Cittadini, o Romeu Tuma, a Miriam Thier, o Paulo Garcia, o Henrique Alves, o Manuel Sintra, entendeu? Temos também o Senger, temos... Você quer que eu passe todo mundo? Olha aqui, para não esquecer ninguém. Porque eu tenho medo de esquecer alguém. Até para evitar isso. É só os mais conhecidos para o público. O Rui Marco Antônio. É para o público então, lembrar. Eu tenho o Toso. Então, são pessoas que já foram muita coisa. Já foram candidatos a presidente. Tem uma história já de serviços prestados. Temos o Flávio Adalto. Flávio Adalto. Presidente da CESP. 5 ex-vice-presidente de futebol. Entendeu? Então, o Bentinho, o Bento Júnior, né? Não o Bentinho, o Bentinho é o filho. Então eu tenho medo aqui, me desculpe. Não, mas não é isso. É exatamente para o público entender quem que faz parte aí dessa turma toda aí que você está citando. E aí vai ter uma chapa com 25, vocês não definiram ainda os 25 candidatos? Está já mais ou menos definido, né? Tem mais ou menos definido, são corintianos que trabalham muito lá nos sócios, que trabalham muito no clube, alguns que são conselheiros, mas se incompatibilizaram com a chapa e vieram para a nossa chapa. Tá. Concordaram com o nosso sistema, com a maneira que a gente pensa em trabalhar no clube, caso a gente possa, em algum momento, voltar à gestão. Então é isso que a gente está fazendo. E para a presidência, vocês terão um candidato, Fran? Para a presidência nós já conversamos bastante, a gente queira ou não, nós temos 2 candidatos que se apresentam, né? Augusto Melo. O André Negão, será? E o André Luiz, André Luiz. Quem chama de André Negão. Então, a gente tem essas 2, cada um com os seus correligionários, né? A gente, pessoalmente, tem um bom relacionamento com os 2. A gente vai analisar bem, né, o que cada um tem para dar para o clube. Será que teremos mais um candidato, Fran, à presidência, ou você acha que vai ficar entre os 2? Não sei. O nosso grupo está conversando para ver o que nós vamos fazer, se vamos apoiar um candidato ou se vamos lançar um candidato. A gente tem bons nomes para lançar, bons quadros, mas a gente tem que entender que o processo eleitoral, você tem no Corinthians 3.000, 3.500, no máximo 4.000 votantes que frequentam o clube. O nosso pessoal, um pessoal tradicional, vai ao clube não com tanta frequência como o André Luiz e como o Augusto. Que dentro do clube tem realmente bastantes votos. Nós temos votos também no clube, a gente tem que procurar voto fora, o voto do pessoal do corintiano que de repente é sócio remido. Porque esse pessoal que está lá, muitos já estão comprometidos com o voto. Sim. E está lá, já convive. Entendeu? Então, essa é a briga no clube. Eu acredito que em outros clubes também aconteça isso, que é o caso do Palmeiras. São clubes que são muito grandes, né? Mas infelizmente a gente acaba por ter o quadro associativo, o pessoal que vota, ser menor. Então a gente tem essa dificuldade. Então a gente tem que ser bem realista e ver a possibilidade em cima de... Estamos fazendo algumas pesquisas para ver se a gente tem condições, porque de repente a gente vai lançar um candidato, e vai acabar elegendo outro, que é o que já aconteceu com a gente. A gente faz lá um número de votos e acaba, como diz o outro, dando força para o outro. Ganha a carta. Quem ganha a carta. Quem ganha a carta. Então, a gente está estudando isso. E se por acaso a gente, de repente, olhar o pessoal lá da situação, com o André Luiz ou com o Augusto Melo, que a gente
veja que a plataforma de administração é uma que a gente acha que, olha, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso e aquilo, e vocês vão ter condições de verificar, de participar do processo, e a gente entendeu, a liderança do nosso clube entender que aquele projeto é bom para o clube, a gente vai estudar. Caso a gente, em vendo isso, achar que não tem condições, ou que a gente não acredita nisso, a gente pode lançar um candidato, isso a gente tem todas as condições. E aí, lançando um candidato, eu acredito que a gente vai expor o motivo pelo qual a gente não apoiou um ou outro, e em cima desses argumentos pode criar um fato novo aí e dar resultado. Hoje não teria um nome em vista. Poxa, ó, se a gente tiver um candidato, seria esse. Nós temos alguns presidenciáveis. Que já foram, inclusive, candidatos. Cittadini, o Paulo Garcia. Na realidade, tem o Romeu, o Roque, o Paulo, que poderiam, que o pessoal do nosso grupo falar, vamos, esse, aquilo. Só que o Romeu diz que não quer, prefere o Roque. O Paulo diz que não quer, prefere o Roque. É o Roque que prefere os dois. O Roque prefere os dois. Então, mas é assim. Mas a gente fala mais em termos bem informal, porque sim, não claro. tem. Ainda não essa tem não é ideia, não é ideia. Tá. Entendeu? Então a gente tá. Mas nessa continha que nós fizemos aí, ficou mais pendente pro Roque, né? O Cittadini. Mas ele tem que querer. Mas a realidade não é essa hoje. A realidade nossa hoje é a gente analisar os dois projetos. Então, entendeu? sobre isso, sobre os dois projetos, vocês acham, por exemplo, o Augusto foi uma surpresa na eleição, não sei, para nós, público de fora, não sei se para vocês dentro do Corinthians, mas o Augusto teve uma votação expressiva em relação ao Duílio e bateu na trave aí, quase que o Augusto foi eleito presidente do Corinthians aí. A ideia do Augusto se aproxima mais de vocês do que a do André Negão, ou não é assim? A gente realmente ainda não viu o que eles querem para o clube. A gente não teve esse tipo de diálogo ainda, vamos fazer isso aqui, que provavelmente a gente vai ver. Na realidade, o fato dele ter feito, isso eu falo aqui, o fato dele ter feito um número expressivo de votos, acredito eu que seja, o pessoal, e eles também têm que ter cuidado com esse fato, o Paulo era candidato. Sim. E ele, por motivos pessoais da empresa dele, ele teve que, perto das eleições, sair. A Calunga, a empresa do Paulo Garcia. Então ele estava tentando fazer um IPO e lá, juridicamente, ele não poderia ser, com a documentação apresentada lá, e ele estava fazendo o IPO, ele não poderia ser presidente do clube. Então ele teve que se largar. O fato dele ter saído deixou muita gente migrou. Vou fazer eu mesmo. Eu acabei indo, apoiei o nosso grupo, acabou indo apoiar o Mário Globi. Entendeu? Então, quer dizer, foi meio, então, você aí que vão fazer, cada um ficar à vontade. Então, muita gente que não queria votar na situação, acabou tendo como opção o Augusto. A gente é amigo, chama de tio lá. Então, a gente apoiou, o pessoal votou no Augusto. Então, tem que ver se esse pessoal realmente se mantém esse voto no Augusto ou se repensa. Porque o que acontece no Corinthians é o seguinte, sempre a oposição tem maioria em cima da situação. Porém, a oposição nunca se junta. Se divide em 2, 3 e quem ganha... dá força para a situação. Quem ganha é a situação. É isso que vem acontecendo já há bastante tempo. Então, a gente está trabalhando para tomar cuidado de que dessa vez a gente consiga fazer um trabalho bem feito, ou que a gente faça um único grupo, ou que pelo menos a situação mostre um trabalho e que mude aquilo que a gente acha que está errado, e tem muita coisa que a gente tem que consertar. Eu digo situação porque o André Luiz vem da Renovação e Transparência, apesar que hoje a gente nota que o Duílio tem dentro do grupo da Renovação e Transparência... Se desprendeu um pouco do André. Se desprendeu um pouco. Não, eles têm ali... Não? Eu acho, não sei se desprender porque não sabe, mas eles têm alguma divisão de ideias lá que ainda não está bem resolvida. Eu digo aí para algumas pessoas que da Renovação e Transparência, um dos melhores presidentes que eu vi, principalmente na área administrativa e tal, foi o Duílio. Eu gosto muito do Duílio. Tenho conversado com ele. Ele tem nos atendido muito bem. O Andrés também fez um trabalho no momento, fez um trabalho bom na primeira passagem dele, mas o Duílio me surpreendeu positivamente. E tem muita gente cobrando ele hoje
dizendo que ele não ganhou títulos, mas eu que não sou do grupo dele, eu lembro quando ele fez o discurso dele de posse, ou logo depois, eu não lembro bem, ele disse o seguinte: olha, eu não vou priorizar o time de futebol, vou fazer um time para tentar ganhar, para manter e tal, mas a minha prioridade é arrumar a casa e as contas do clube. E ele vem trabalhando nesse sentido. Ele tem, pelo menos, demonstrado dentro do clube a melhora de alguns números, tal, tem algumas coisas que a gente tem que rever melhor, mas ele tem tido muito boa vontade nesse sentido. Então, ele tem atendido os conselheiros de uma maneira bacana, e eu vejo uma pessoa séria, estou gostando da administração dele. Bacana. A gente, como torcedor, quer um jogador a mais e tal. Tá achando que tá falando pega o telefone do Willian, mas não tem dinheiro e tal. Mas a gente vê que ele tem boa vontade. E você acredita no técnico também, Fernando? Eu acho que o treinador é um treinador novo, ele conhece o Corinthians, muito o Corinthians, né? São campeonatos difíceis, Requer muita firmeza por parte do treinador. Eu, como disse, eu não conheço o dia a dia dele, eu conheço ele como pessoa extraordinária, uma pessoa que trabalhou com a gente lá no Corinthians, então eu adoro ele. Não conheço o trabalho dele dia a dia, mas dizem que é muito bom. Ele só não pode se perder, como qualquer treinador, seja experiente ou não. O treinador depende muito de resultado. A pessoa tem que dar um tempo para trabalho, mas tem um momento que, às vezes, o clube não consegue segurar o treinador. Eu espero que ele faça um grande trabalho, que ele possa iniciar o Campeonato Brasileiro já de pé direito, que isso é importante. A Libertadores também, que é um campeonato muito difícil. E o Corinthians tem um time, acho que razoável. Faltam algumas peças, né? Mas a gente tem que entender que o momento do Corinthians, financeiramente, não é um momento que você possa ter grandes jogadores ou trazer grandes estrelas, né? Então a gente tem que tentar acertar o time e engrenar. E o que não é difícil. O Corinthians tem uma tradição muito grande e, às vezes, engrenar um time e passar por cima de grandes nomes, de clube com grandes nomes. Você vê, né? O Corinthians foi campeão várias vezes, teve um ano, eu não lembro o ano até, que eu, dando uma entrevista para um jornalista, a gente estava falando em não tentar não ficar na zona de rebaixamento. E o Corinthians foi campeão brasileiro. Sim. Entendeu? Foi com o Carille, né? Naquela época ele jogava, né? 2017, né? Aí foi lá devagarinho e tal, e ganhava de um, empatava, e foi. E aí começa a ganhar corpo, aí quem joga é a torcida, aí não tem. Como também o contrário é verdadeiro. Se você não vai bem no início e começa a ficar numa zona desconfortável, tudo isso vira contra a gente. Então você tem que tomar muito cuidado para que o time sempre esteja no meio para frente para a gente buscar título. Fran, prazer revê-lo. Boa sorte aí a toda a turma aí. Sucesso pro Corinthians. Já deixo aqui de antemão. A gente sabe como que é o clube. Quem quiser participar de outras chapas, poder participar, a gente está aberto também, a bola não para falarmos da política do Corinthians. Estão todos aí à disposição, estamos à disposição e abertos para ouvir outras frentes, outras linhas, pensamentos políticos também do clube. Mas prazer revê-lo. Boa sorte, viu, Fran? Muito obrigado. É uma satisfação muito grande falar com você, te rever. Parabéns pelo teu programa, obrigado. Teus telespectadores. Tá? Obrigado. Eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? E agradecer o grande cantor de karaokê, Aristeu Kodama, que fez tudo. Isso eu não vi ainda, preciso ver, hein? Fez tudo para trazer aí o Fran participando aqui do A Bola Não Para. Que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!